mais, em nome de Jesus. Vai ter muitos café com ela ainda, né, pastora? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por você estar aqui conosco para cultuar ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor, que está em 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 17. A partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1. Amém? E diz a palavra do Senhor assim: ajuntaram os filisteus e suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Efés-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elã, e ali ordenaram a batalha. Fala comigo assim: vale de Elã. Guarda esse nome, vale. E ali se acamparam contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados, e 1 palmo. E esse era gigante. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido e maravilhoso, a Tua palavra foi lida agora, Senhor, ministra no nosso coração. Deus, que ela possa encontrar corações, Senhor, terra fértil. Que possa encontrar corações como aquela terra que o Senhor disse lá do semeador. A terra boa, terra que dá fruto, terra que dá boa semente, Pai. Assim eu peço ao Senhor que toda interferência maligna, toda ação de Satanás venha ser agora dissipada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Então nós lemos uma passagem onde estava ali um campo de guerra, formado pelos filisteus. Os filisteus, eles sempre foram inimigos do povo de Israel. Eles sempre quiseram destruir o povo de Israel. Eles nunca gostaram do povo de Israel. Quem não gosta do povo de Deus é o quê? É inimigo de Deus. E aquele povo chamado filisteu era inimigo de Deus. Então sobre o monte tinha um exército filisteu, do outro lado tinha o exército de Israel, milhares de soldados de frente um para os outros, e assim se formavam 2 exércitos no vale, um do lado de lá e outro do lado de cá. Defendendo os filisteus tinha um combatente chamado Golias, que era um gigante. Do outro lado existia o povo de Israel, um povo frouxo. Estava vendo lá o inimigo, estavam com medo. E toda manhã e toda noite, a Bíblia fala que era toda manhã e toda noite, por 40 dias, esse homem chamado Golias, ele ia ao campo de batalha afrontar os israelitas. E quando ele chegava lá, ele dizia assim: ó, não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolha dentre vós um homem que desça a mim. Eu acredito que ele batia no peito e falava: manda, tem homem aí? Tem algum homem aí que possa me enfrentar? Sabe por quê? Ele olhava para a altura, para o tamanhãozão dele, né? Ele olhava para o tamanho dele. Ele achava, porque o povo com certeza era de uma estatura mais ou menos igual à minha.
Então, se o pastor Maurício, né, que é bem alto, vier bravo me afrontar, é claro que eu vou dar uma recuadinha, porque eu não vou brigar com ele, né? Porém, existia alguém maior do que o gigante. E o povo não estava entendendo que Deus estava ali com eles. E muitas vezes, nós também, às vezes, diante das circunstâncias, nós esquecemos que nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema, do que qualquer circunstância, né, irmão? E ele desafiava o exército de Israel. E até o rei, juntamente com os israelitas, ficavam aterrorizados. Eles ficavam com medo. Mas em Romanos 8:21 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus estava a favor daquele povo, quem será que iria contra aquele povo? Se Deus está a seu favor, quem vai contra você? Se Deus agir, quem que vai impedir? Ninguém, irmãos. Não há quem impeça o agir de Deus. E o tema dessa pregação de hoje, irmãos, é: desça ao vale para vencer. Não fica em cima do muro, não fica em cima do monte, mas desça, porque ali no vale você vai ter a vitória, em nome de Jesus. Nós olhando assim para a cena que descreve 1 Samuel 17, nós vemos um palco montado, um palco de guerra montado. A guerra já era formada não só pelas questões militares, mas o povo filisteus, irmãos, ele detinha o monopólio das armas. Eles detinham o monopólio das armaduras. Era eles que detinham o comércio. Sabe o que o povo de Israel tinha? Estilingue e madeira. Quer dizer, a olhos humanos, quem que era que ia ganhar a guerra? A olhos humanos. A olhos humanos, o povo filisteu estava com tudo, não estava? Eles detinham as armas, eles detinham o ferro, os ferreiros, as armaduras, as carruagens, as carroças. E ainda tinha o quê? Um gigante. O Deus dele chamava Golias. Espera aí. Israel só tinha estilingue, pedra de estilingue e madeira. Mas tinha um que era maior do que todos os gigantes. Aleluia. Eles tinham Deus como nós temos Deus. Aleluia. Então era interessante o quanto o povo filisteu acreditava que eles iam vencer. Porque a esperança deles estava naquele homem grande, não estava? A esperança deles estava que algo ia acontecer. Às vezes acontece muito. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: eu tenho certeza que eu vou conseguir um emprego. Sabe por quê? Eu estou conversando com aquele vereador. E ele tem muitos conhecidos importantes ali naquele lugar. Ali na Câmara dos Vereadores ele tem. E eu vou conseguir um emprego. Aí eu olhei para essa pessoa e eu disse para ela assim: olha, se você pedir para Deus, o vereador dos vereadores, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Mas você está confiando em homens? A Bíblia diz para nós não confiarmos nem em cavalos, nem nos cavaleiros, nem no braço forte do homem, mas unicamente em Deus. Resultado, ela não conseguiu um emprego. Eu falei, viu? Se tivesse buscado em Deus, teria conseguido. Eu tinha um amigo que ele, muitos anos, lutou para ser vereador. E assim, as 2 primeiras eleições eu trabalhei para ele. E ele dizia assim para mim: olha, eu perdi um carro na primeira eleição dele. Ele disse assim: assim que eu ganhar, você vai ser a primeira pessoa que eu vou abençoar. E ele ganhou. Já está terminando o seu mandato. E ele nunca me abençoou. Mas eu não confiei nele. Eu confio em Deus Todo-Poderoso, que me abençoa todos os dias.
É nele que nós devemos colocar a nossa confiança, né, irmão? Então, aqueles homens, aqueles filisteus, eles acreditavam na vitória deles. Eles acreditavam que eles iam vencer o povo de Deus. E na igreja, irmãos, hoje, na igreja de Deus, não é diferente, né? Tem muita gente equipadas aí, com nome de crente, missionário, pastor, obreiro, né? Lideranças, né? Ungido para a batalha. Aí quando o gigante chega, o que ele faz? Ele recua, ele se amedronta. A igreja do Senhor hoje, ela está tão covarde como estes homens de Deus, que estavam diante do gigante e se acovardaram. Eles tinham medo, e não eram poucos os soldados de Israel que estavam ali naquele vale para lutar contra o povo filisteu. Não são poucos os cristãos que tem na terra para orar, clamar e derrotar esses gigantes que têm se levantado para destruir o povo de Deus. E o que o povo de Deus tem feito? Nada. Tem recuado. Tem recuado diante das coisas. E o diabo tem avançado com as suas propostas. Hoje eu estava conversando com uma moça que foi crente. E ela dizia assim: eu não consigo vencer as coisas na minha vida. Eu não consigo sair dessa situação em que eu me encontro. E são vários gigantes. Não vou mencionar os gigantes dela porque é antiético, mas são muitas coisas desde a infância. E ela disse: eu descobri que o único resultado, a única solução é eu me suicidar. E eu disse para ela assim: esse gigante só você pode matar. Esse gigante ninguém pode matar. Porque esse gigante, ele está dentro de você. E se você não decidir que quer matar ele, ele vai te matar mesmo. Ele vai tirar a sua vida. E há muitas pessoas que estão tirando a sua vida porque não consegue vencer. A depressão hoje é o maior gigante que está estabelecido nessa terra. Eu pergunto: Jesus é menor que a depressão? Não, irmãos. Jesus é maior que a depressão. Jesus é maior que a síndrome do pânico. Jesus é maior do que a tristeza, do que a dor. Jesus é maior do que qualquer sofrimento. Jesus é maior. Mas para que Ele seja maior, você precisa acreditar e se levantar. Sabe, ontem foi falado aqui que tinha um homem paralítico. E eu vou pegar esse gancho. Existia um homem na Bíblia. Ele estava paralítico há 38 anos. Ele estava ali na beirada de um poço. Há 38 anos ele esperava que alguém colocasse ele naquelas águas que se moviam. E segundo a tradição ele seria curado. 38 anos. Mas nós vivemos num mundo em que todo mundo quer correr e chegar na frente. Mesmo ele ali deitado, acredito que às vezes as pessoas poderiam até passar por cima dele, mas ninguém estendia a mão para fazer isso. Mas um dia Jesus chegou. Oh, aleluia. Jesus chegou para você também. Jesus está aí falando com você. Um dia Jesus chegou, estendeu a mão para aquele homem e disse para ele: toma a tua cama e anda. Aquele homem prostrado se levantou, enrolou a sua caminha e andou. Então, nós precisamos tomar a nossa cama, irmãos. O que é a nossa cama? A nossa cama é a depressão, é a tristeza, é a dor, é o sofrimento, é tudo aquilo que nos prostra, que nos põe sentado no chão. Aquela cama dele estava no chão, ele estava prostrado ali. Jesus falou: enrola isso, vai andar, vai caminhar, sai de cima disso, chega. Nós é que temos que dizer basta.
Nós é que temos que falar, agora não é mais, eu não vou mais aceitar que o diabo me faça de tapete. Por isso hoje, eu e meu esposo, nós fazemos parte de um grupo chamado Os Depressivos. E tem muitas pessoas, irmãos, desse jeito. Muitos desse jeito. E eu acredito, sinceramente eu acredito, que esta jovem com quem eu estou conversando, falando, ela ainda vai dar testemunho da vitória dela. Eu acredito que Deus, hoje, quando nós conversamos, Deus colocou a mão naquele coração para dar um basta no sofrimento dela. Eu tenho certeza que aquele gigante, ela vai conseguir cortar a cabeça dele. E ela vai vencer em nome de Jesus. Assim, quantos jovens... Eu estou conversando com uma jovem. E essa jovem, irmãos, ela tentou se matar. Mas ela não conseguiu. E eu converso com ela quase todos os dias. E ela disse para mim assim: agora eu estou bem. Mas tem dia que a vida parece que foge de mim. Eu disse para ela assim: quem tem que fugir de você é esse problema, é esse mal. A vida tem que permanecer em você, porque a vida é de Jesus. Jesus morreu na cruz para dar vida e vida em abundância. E eu acredito também que Deus já está transformando a vida dessa jovem, porque ela já está sem o desejo de se matar. Aleluia. Então, muitas pessoas estão aí com um gigante chamado depressão, que está matando. E nós somos responsáveis para fazer a diferença. Nós somos responsáveis para tirar esse gigante, como Davi fez. Mas os gigantes, ele vem para o campo da batalha para congelar as pessoas. E muitos se congelam, irmãos. Perceba que o povo de Deus estava ali, como que adormecido. Quando eles viram o gigante, eles fugiram, irmãos. A palavra de Deus diz que eles partiram em retirada quando eles viram ali o gigante. Eles se amedrontaram. Mas Deus, Ele não vai deixar barato as coisas, não. O inimigo, ele vem, mas Deus também vem. O inimigo, ele quer te derrotar e Deus quer te dar vitória. De um lado está o inimigo, do outro lado está Deus para te abençoar, em nome de Jesus. Muitos têm se matado por não suportar a dor e o sofrimento, porque veem Deus mais fraco do que o seu problema. O que ela está dizendo para Deus? Você não pode fazer nada. A pessoa que ela não consegue ver que Deus pode mudar a sua história, ela está dizendo: o Senhor é fraco, o Senhor não pode mudar a minha história, o Senhor não é o Deus que eu pensava que era. Ela está desmerecendo o que Jesus fez na cruz. Ah, mas a doença, ela não dá espaço para a gente, mas Deus dá. Deus dá espaço. Tem muitos, sabe, muitas pessoas, irmãos, tem pastores se matando, porque deixou de acreditar em Deus, deixou de acreditar que o Deus que ele serve é maior do que o problema que ele tem. Pastores com depressão. A depressão, ela pode pegar qualquer pessoa, ela pode atingir qualquer pessoa. Mas nós precisamos lutar, porque ela é uma doença psicossomática. Uma doença psicossomática é um acúmulo de são várias somas de problemas. Mas você precisa vencer. É fácil, às vezes, a pessoa dizer, é fácil falar. Eu já teve um tempo que eu lutei. A minha filha, meu filho, com depressão. Sabe qual era a arma que eu usava? A oração e a palavra. Porque a pessoa depressiva, você tem que deixar ela falar. Você tem que provocar ela para falar. Porque senão ela vai engolindo aqueles problemas e ela pode morrer. E no verso 26, Davi
mostra para nós a postura de um servo que crê, de um servo que ele fala, independente das circunstâncias, eu vou mostrar para você quem é o Deus que eu sirvo. Eu vou mostrar para você que eu sou um verdadeiro servo. No verso 17, 26, olha o que Davi fala, irmãos. Ele diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens para ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? Olha só o que ele falou. Quem é esse? Aí Davi falou assim: pois eu vou. Porque ele não tinha medo. Ele mostrou para as pessoas que ele ia. Olha o que ele fala. Ele disse assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo Davi irá e pelejará contra este filisteu. Glória a Deus, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: não desfaleça não. Eu vou e vou dar cabo dele. Sabe? Aí eu pergunto: e nós? Quando vêm os problemas, quando vêm as circunstâncias contrárias, a gente faz igual o povo de Israel que estava lá do lado de cá do vale? Recua? Ou nós avançamos e vamos vencer? Nós precisamos avançar, irmãos, diante de qualquer circunstância. Teu lar não vai bem, tuas finanças não vai bem, lute. Há problemas mentais que o diabo, ele coloca com excelência pensamentos em nós. Ele não tem o poder de ler, mas ele coloca, viu, irmãos? Muitas vezes você está assim, de repente vem um pensamento negativo, ou vem um pensamento ruim, ou vem um pensamento até mesmo de ordem sexual, qualquer tipo de pensamento que não te pertence. Repreenda, é o inimigo colocando. E se você deixar, aquilo vai se tornar um gigante. Às vezes o inimigo fala assim: se mata. Você ouve essa voz: se mata. Se você repreender, já matou o gigante. Mas se você deixar, vem a segunda, vem a terceira vez, se mata. Sabe o que você vai fazer? Vai se matar. E é isso que está acontecendo com as pessoas depressivas. O diabo está colocando: você tem que morrer, você não vale nada, você precisa acabar com a sua vida. São estas coisas, esses gigantes, o diabo tem colocado na mente das pessoas. E as pessoas acabam então aderindo a esta voz do inferno e tirar a sua própria vida. É isso que está acontecendo. Então nós precisamos vencer. Nós precisamos acabar. Quais são os gigantes? Quais são os gigantes que estão te incomodando? Quais são os gigantes que estão vindo toda tarde, toda manhã e toda noite te afrontar? Quais são, irmãos? Analisa quais são eles. Quando ele vier, diz: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, e eu vou vencer em nome de Jesus. Sabe, é hora de você dizer não ao gigante da depressão, não à angústia, não à tristeza, não à dor, não ao sofrimento, dizer não à falta de perdão, dizer não à angústia. É hora de dizer não a Satanás, aos seus demônios, dizer: arreda-te de mim, em nome de Jesus. É hora, irmãos, de nós combatermos em nome de Jesus. Porque aí os gigantes vão cair diante de vocês. Olha o que a palavra diz lá em 2 Coríntios 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia,
Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que está passando por tribulação. Olha, que maravilhoso, né? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola e nos ensina a consolar os outros. Que é isso que nós estamos fazendo com esse grupo, consolando, dando boas. Eu fico falando às vezes com as meninas, os rapazes desse grupo: Jesus te ama. Você sabe que a tua vida é preciosa. Você sabe que essa vida está emprestada para você. Você não pode tirar ela de você. Só Deus pode. Então eu tenho conversado bastante. Então eu falo para você, meu amado, minha amada, há muitos vales no mundo, onde gigantes de todo tipo ainda hoje estão desafiando a Deus. Aqui mesmo, quantas pessoas nós temos visitado nesses bairros, mas o diabo tem desafiado eles a não virem à igreja, e eles têm cedido à voz do diabo. Quantas pessoas vão procurar centro espírita, passam em frente da igreja, pessoas que a gente visita, preferem ir no centro, mas não veem ao Senhor. Seus vizinhos, você sabe, né? Quantas pessoas. A gente tem andado aqui por vários lugares, mas as pessoas não veem, e é o inimigo desafiando elas. Então, às vezes, por medo, elas não veem. Por medo. E era isso que estava acontecendo lá no arraial do povo de Israel. Por medo do inimigo, eles não iam confrontar o gigante. Onde você está no exército de Deus, no monte ou no vale, quando os problemas te aparecem, você recua, você enfrenta, você pede oração, você fala: não, eu vou vencer, porque é isso que nós precisamos. Davi, ele se posicionou, e o gigante foi desmascarado. Mesmo que o Golias, olha que o Golias, ele tentava amedrontar ele, mas ele não se deixou escarnecer. Davi, ele disse assim, que ele tinha esperança no Deus que ele servia. Vamos lá? Olha o que Davi fez. Davi, ele olhou para Deus, ele não olhou para a circunstância. Está em 1 Samuel 17, 46, 47. Quem quiser me acompanhar, diz a palavra assim. Olha o que Davi falou para o seu gigante, para aquele que estava afrontando ele, para aquele que estava dizendo: quem é você? E Davi disse assim: olha, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando você vence, você declara: hoje, diabo, demônio, inimigo, depressão, doença, angústia, tristeza, há Deus em Israel. Eu sou Israel de Deus, eu sou servo de Deus. E ele continua no 47: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? E enquanto o povo estava confiando na lança, eles estavam confiando em Deus. Não importava quantas armas os filisteus tinham, ele tinha uma única que poderia salvar. Ele tinha Deus, em nome de Jesus. Ele não se intimidou. Ele disse assim: Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda,
e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Que lindo, né? Ele acabou com o inimigo sem precisar usar nada. Ele só pegou uma estilingue, pegou uma pedra e pimba na testa ainda do Golias, sabe? E o bicho caiu. E aí o que ele fez? Ele foi e matou. Davi olhava firmemente para Deus e não para o problema. Aqui está um segredo fantástico. Quando nós temos problema, aconteceu um fato. Esses tempos atrás, o meu filho estava brigado com o meu neto. E aquilo começou a me entristecer de uma tal forma, que eu falei, meu Deus, eu vou entrar em depressão. Mas eu falei, não, peraí, eu vou me levantar em nome de Jesus, Meu marido orava, eu pedia para o pastor orar. E eu falei, vai acabar, em nome de Jesus. Aí, sabe, veio uma palavra, veio uma voz no meu coração e disse assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Falei, tá o segredo aí. O que eu fiz? Parei de olhar para o problema. Comecei a dar graça a Deus e procurar solução. E orar, e clamar, e suplicar. E Deus já está movendo as águas. Ele diz, lança o teu pão nas águas, que no final você vai achar. Então lança a tua fé, porque no final você vai ter a vitória que você tanto precisa e tanto necessita. Deus nos adverte a fazer o mesmo com Davi. Davi não olhou para o problema. E Deus fala para nós que nós devemos levar os nossos olhos para o monte. De onde nos virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então é para cima que nós devemos olhar. Nós não somos como a galinha que cisca, nós temos que ser como a águia que voa às alturas. E depois que ela atravessa a tempestade, os problemas, então ela vai ver a vitória, o sol brilhando. Assim, nós temos que ver que a nossa vida é assim. Não são apenas palavras, mas é isso que nós devemos viver. Não precisamos ter medo, mas precisamos extirpar o mal por completo. Nós não podemos fazer concessão do mal, irmãos. Que nem eu estava falando de mim. Se eu pegasse e não estava vendo a obra completa, eu voltasse lá no começo, eu estava fazendo concessão do mal. Mas não, eu estou acreditando que tudo vai dar certo até o final. Porque Deus, Ele não começa uma boa obra sem terminar. Ele termina, mas é no tempo dEle. Nesse percurso, muitas coisas vão acontecer. Sabe? E Deus está fazendo. E eu estou crendo que a vitória final vai ser muito grande. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus mesmo. Deus espera que nós venhamos destruir o pecado, o mal da nossa vida, que afronta Ele com toda força e fé. Então Ele espera que aquela pessoa que está depressiva venha se levantar assim, venha pegar a sua cama e andar. Deus espera que aquela pessoa que está com algum mal, alguma doença, e ela fica vestida na doença, ela precisa tirar essa vestimenta e sair dela. Irmãos, eu sempre estou tendo dor no estômago por causa de nervoso. Quando eu passo nervoso, dói meu estômago. Mas eu não visto essa roupa. Eu oro, os pastores oram, eu clamo, eu choro. Tem dia que eu choro, não aceito. Mas ela vai sair. Ela vai acabar em nome de Jesus. Sabe por que essa dor de estômago vai passar? Porque o meu problema, aqueles problemas, todos os problemas que ainda tentam me assolar, eles vão cair. Esse gigante, eu vou cortar a cabeça dele, em nome de Jesus. Assim como Davi fez. Deus espera que nós sejamos fortes, porque o mal, ele não sai por si mesmo. Ele só sai se nós tirarmos eles da nossa vida. Por exemplo,
Você está com um problema na sua casa. De vez em quando, irmãos, eu estou assim, eu vejo demônio na minha casa. O que eu faço? Eu deixo ele lá? Passa a mão na cabeça dele? Mas de jeito nenhum. Eu falo, agora sai. Em nome de Jesus você vai bater em retirada. Aqui não. Aqui você tem que ser queimado. E assim é a minha vida. Eu luto continuamente. E assim você deve ser forte, corajoso, destemido. Não aceite que o inimigo coloque coisas na sua vida, na sua casa. De maneira alguma. De jeito nenhum. Deus espera que você arranque a cabeça do gigante. Que você faça como Davi. Que se pôs de pé sobre Golias. Aí ele tirou a espada da bainha. Ele já tinha matado o gigante, né? O gigante já estava lá, puf, mortinho caído. Mas o que ele fez? Ele catou agora, ele tinha uma espada na bainha, ele arrancou, ele se colocou sobre ele e pá, cortou a cabeça. Agora você não vai mais poder respirar, você não vai mais poder fazer nada. Não tinha mais cabeça, não tinha mais vida. E é isso que o Senhor quer que a gente faça. Porque, amados, tem muita gente dentro da igreja, muitas pessoas prostradas. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas são como se estivessem mortas. E não é isso que Deus quer, não. Aquele povo, aquele grupo, aquele exército de Israel era um povo que servia a Deus. Estavam todos mortos, todos amedrontados. Qual é o Deus que você serve? O Deus que nós servimos é um Deus que diz que Ele põe fora todo o nosso medo. Nós não temos que ter medo de nada, de ninguém. Nós devemos temer ao Senhor, que diz assim: não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu sou contigo. Não temas que eu sou o teu Deus. Não temas porque eu te ajudo. Esse é o nosso Deus. Ele diz, não temas. E por que será que nós temos medo? Por que será que nós somos covardes? A Bíblia fala que os covardes não vão herdar o reino dos céus, irmãos. E para concluir essa pregação, Deus diz que nós precisamos derrubar o gigante para conquistarmos aqui nessa terra. Porque Deus vem buscar os vencedores. Ele vem buscar os vencedores. Para Davi, Deus deu uma estilingue, né? E para nós? O que nós temos de arma? Sabe que arma nós temos? Nós temos uma arma poderosa, chamada Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós temos esta arma. E Jesus, um dia, quando ele estava ali, que ele foi batizado, o Espírito Santo levou ele lá para o deserto. Depois de 40 dias com fome, chega o diabo, né? O inimigo, olha, o diabo, irmão, o Satanás, ele não deixa você em paz. Ele não tentou Jesus quantas vezes aqui na terra? Ele tenta nós. Jesus lá com fome, ele chegou e falou para Jesus assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus falou que está escrito, nem só de pão viverá o homem. E Jesus foi então falando, usando a palavra. E por fim ele disse assim, lá em Mateus 4:10: vai-te, Satanás. Fala assim comigo. Joga lá para fora assim: vai-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Quando você tomar essa posição de não ter mais medo, de enfrentar o inimigo, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Qual é o gigante que tem afrontado você, sua casa, seu casamento, seu emprego, seus relacionamentos, sua família? Esse é o momento de você. Esse é o momento de você pôr ele por terra. Ele vai cair agora, pelo poder que é no nome de Jesus.
Feche teus olhos e vai lançando por terra esse inimigo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar os nossos inimigos diante de Ti, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido a gente de crescer, de romper, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido a gente de ouvir a Tua voz, de seguir a Tua direção, Senhor, colocamos diante de Ti. Sabemos que o gigante, ele é alto, ele é forte, ele é valente, Senhor. Mas sabemos que maior é o que está conosco do que ele que está no mundo, Senhor. Por isso, Senhor, assim como Davi catou aquelas pedrinhas, Senhor, e precisou de uma para prevalecer, que o Senhor nos dê a força, a unção e a autoridade necessária para prevalecer, Senhor, contra todas essas situações das nossas vidas, Senhor, que nos tem abatido, tem nos deixado entristecido e tem nos feito sucumbir, Senhor. A Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, meu Deus. Por isso nós não aceitamos que nenhum gigante venha zombar de nós, Senhor. Não aceitamos que a doença venha zombar de nós. Não aceitamos que a incredulidade venha zombar de nós. Não aceitamos que o medo venha zombar de nós. Não aceitamos, Senhor, que a falta de recurso financeiro venha zombar de nós. Nós nos levantamos em nome de Jesus e declaramos: maior é o Senhor que está conosco. E nós lançamos em nome de Jesus essa pedra. Caia por terra todo o mal, caia por terra a incredulidade, caia por terra a frieza espiritual, caia por terra as portas fechadas, caia por terra tudo que tem impedido a gente de alcançar a Sua presença. Seja destruído todo o céu de bronze, Senhor, para que possamos alçar a Tua presença, Senhor. Assim como Davi prevaleceu, que o Teu povo, que a Tua igreja prevaleça, Senhor, e que a partir de hoje eles vençam os seus gigantes, eles vençam e triunfem em o nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Palavra abençoada, que possa ter te dado o ânimo necessário para você triunfar. Davi venceu sem ter o que você tem hoje. O Espírito Santo só pairava sobre ele. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Você tem muito mais unção e autoridade que Davi. Você é muito maior que Davi nessa terra. Use isso para triunfar em nome de Jesus, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor então. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto abençoado, por essa palavra. Que seus filhos vençam nessa semana. É o último mês do ano, Senhor. Que eles possam colher algo extraordinário de Ti, Senhor. Uma porta aberta, Senhor. Um triunfo sobre uma doença, Senhor. Resolução familiar, restauração em relacionamentos, Senhor. Pai, um encontro pessoal contigo, Pai, que eles possam encerrar 2019 com chave de ouro, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor os abençoe. Leva-os em paz e segurança, guarda, livra-os de todo mal. Livra de acidente, de confusão, do homem perverso e violento, Senhor. Guarda os seus filhos e filhas, aonde quer que eles andar. Guarda a sua saída, guarda a sua entrada, meu Deus. Eu peço que essa semana seja uma semana de paz e de graça e de boas notícias, meu Deus. Abençoa a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, Senhor. E que eles tenham paz e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Se você crê, você diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um recadinho antes de você ir embora. Sobrou um pouco de molho de cachorro quente, uns pães do café com elas. Está ali com um suquinho, se você quiser, pode servir antes de ir embora, em nome de Jesus.